Uma alquimista com uma curiosidade insaciável em relação ao mundo e tudo nele. Ligada aos Cavaleiros de Favonius como assistente de Albedo, sua área de foco é a bioalquimia. Ela se esforça para enriquecer o mundo, transformando os seres vivos com o poder da alquimia. É verdade que os produtos de sua pesquisa às vezes provam ser mais estranhos do que maravilhosos, mas, no geral, ela fez contribuições monumentais para o campo da bioquímica. Sucrose adora experimentar e passa a maior parte do tempo realizando pesquisas. Ela costuma gaguejar e ficar nervosa ao falar sobre qualquer coisa não relacionada à alquimia, até mesmo considerando algumas pessoas, como Jean, intimidadoras, mas não por maldade. Os experimentos de sucrose geralmente produzem resultados mistos, que ela frequentemente documenta em termos científicos como um sinal de sua devoção à alquimia. Sucrose tem cabelo curto verde claro com uma faixa de pele clara azul e olhos âmbar, com um par de óculos redondos de aros pretos. Sua visão anemo está presa como um broche à gola de sua capa. Ela usa seu uniforme de alquimista do Departamento de Investigação dos Cavaleiros de Favonius assim como seu mentor, Albedo. Ela usa luvas grossas e brancas e espartilho azul com bainha franzida e um par de botas brancas e meia-liga preta. A sucrose possui orelhas, as quais ela esconde como parte do cabelo. Elas são resultado de um experimento que acabou dando errado. Sucrose pode ser assistente do genial alquimista Albedo, mas eles não poderiam ser mais diferentes em sua direção de pesquisa. Ao contrário de estudar a essência da alquimia e a capacidade de criar uma nova vida, ela está muito mais interessada em usar a alquimia para modificar a vida existente, o que é melhor para acrescentar variedade e cor a este mundo. Apesar de sua juventude, ela já alcançou alguns resultados brilhantes. Por exemplo, ela foi capaz de aumentar em 70% a produção de néctar das flores doces irrigando-as com uma poção especial. Ela também desenvolveu um spray especial que permite que os frutos do pôr do sol mantenham seu frescor por um mês inteiro após terem sido arrancados de seu galho. Mesmo as pessoas que inicialmente suspeitavam de suas inclinações de pesquisa, depois de verem tais resultados, passaram a reconhecer seus excepcionais talentos no campo da alquimia. Entretanto, ela apenas considera estes como passos acidentais no caminho para uma experiência bem-sucedida, ao invés do sucesso em si. Seu verdadeiro objetivo é muito mais ambicioso do que isso. É um segredo, e é também o seu pequeno sonho. A bioalquimia explora numerosas linhas de investigação, todas decorrentes das perguntas de sucrose sobre os seres vivos no mundo. Estas perguntas, por sua vez, nascem de sua insaciável curiosidade, uma característica que está muito mais desenvolvida nela do que na maioria das pessoas. Por exemplo, a curiosidade de sucrose foi uma vez atraída pela flor doce, aceita pela maioria das pessoas como sendo simplesmente uma fonte de açúcar. Ela se perguntou, embora a doçura seja claramente a característica mais facilmente identificável desta planta, isso deveria ser motivo para limitar sua aplicação, como temos feito. Não merece um estudo mais aprofundado? Então, após um estudo cuidadoso das várias características das flores doces, ela concebeu 30 e poucos planos de criação distintos, juntamente com numerosos grupos de controle para considerar a temperatura e outras condições ambientais. E ainda assim, sua experiência ainda subestimou quantas variações eram possíveis. Após o início do experimento, Sucrose se viu com mais perguntas em vez de menos, e as novas descobertas que seu experimento produziu lhe deram inspiração para novas pesquisas. Sucrose é incapaz de deixar uma pergunta sem atenção, ela deixa inquieta, até mesmo culpada, por tentar ignorá-la. Impulsionada por esta peculiaridade de seu temperamento, seus planos de criação cresceram em número para quase 300. O resultado foi uma série totalmente nova de cepas de flores doces, algumas com 3 vezes o número de flores, outras com cabeças de 5 ou 6 vezes o tamanho normal que poderiam até flutuar ao vento, e algumas até mesmo produzindo um fruto de sabor doce. Meses de experimentos mais tarde, Sucrose finalmente respondeu a cada uma de suas perguntas sobre flores doces. Ao terminar de escrever suas notas de pesquisa, ela soltou um longo suspiro de alívio.
Embora ela estivesse física e mentalmente exausta, a visão de pilha após pilha de seus volumes de pesquisa em bioalquimia que se estendem por 3 paredes da sala lhe deu uma profunda sensação de alegria e satisfação. Para as pessoas ao seu redor, Sucrose parece uma alquimista quieta e introvertida, com pouco interesse na vida de outras pessoas. De fato, a verdade é exatamente o oposto. Sucrose é fascinada por absolutamente tudo que existe no mundo. O único problema é que ela acha que a interação social é muito mais difícil que a ciência da alquimia. Na alquimia, você consegue ter resposta certa depois de várias tentativas e pesquisas. Porém, na interação social é muito mais complicado, você sempre tem que levar cortesia, humor, etc. em consideração, que não são quantificáveis. Para piorar as coisas, parece não haver margem para cometer erros. Portanto, Sucrose decidiu evitar essas variáveis a todo custo e seguir os seus métodos familiares para satisfazer a sua curiosidade. Por exemplo, como ela e Diona, a Barmaidide da cauda do gato, têm orelhas de animal, Sucrose sempre ficou curiosa para saber se elas têm algum ancestral comum. Na verdade, a maioria das pessoas simplesmente fazia a pergunta. Sucrose, porém, achou que isso seria um pouco ofensivo. Ela não gostava de pessoas chamando a atenção para as orelhas dela. Então, ela recorreu ao método que conhecia melhor, observação. Por um mês inteiro, Diona estava constantemente com uma sensação irritante de que alguém a estava observando secretamente. Ela achou que um dos clientes da taverna estava perseguindo-a e ficou brava com isso. Genoma semelhante, mas, em última análise, ancestralidade diferente. A conexão com os gatos tem um alto valor de pesquisa. Nota: não é possível obter amostras de ossos por enquanto. Isso é a conclusão que Sucrose anotou em seu caderno com base em suas descobertas. Além disso, ela ainda conseguiu mais uma descoberta. Ela afinal percebeu a fofura dos gatos, e por esse motivo, ela fez um par de óculos em forma de orelha de gato. Ela é tímida demais para usá-los em público, no entanto, e só os coloca quando está sozinha em seu quarto. Uma vez a cada 3 dias, Sucrose participa dos eventos sociais ao anoitecer. Para ela, é um assunto importante. Ela sempre visita o açougueiro, a guilda de aventureiros e as casas de caçadores do Vale Termal para encontrar um material especial. Oh, oi! Desculpe, eu gostaria, dos ossos mais frescos e de melhor qualidade que você tem. Sim, aqueles com sangue e carne seriam melhor. As pessoas achavam o seu comportamento absolutamente incomum no início, mas depois que se acostumaram, ficavam muito generosos, até deixavam para ela os ossos mais frescos de lado com antecedência. Esta vez foi um grande bônus para ela. Ela não apenas adquiriu um amplo suprimento dos ossos habituais de frango e javali, mas também conseguiu um esqueleto completo de lagarto e até um pedaço de osso fresco da perna de um elixuro que ainda estava com sangue. Os olhos dela se iluminavam com entusiasmo ao ver esses ossos raros. Ela agradeceria profusamente a Catherine da Guilda de Aventureiros, curvando-se repetidamente para ela. Além de satisfazer a curiosidade sobre biologia de Sucrose, ela também encontra umas novas inspirações ao juntar novos ossos. Mais importante, colecionar ossos é seu hobby, e ela está louca por isso. Um dia, Sucrose ouviu uma mãe tentando disciplinar o seu filho. Se você não fizer o que lhe foi dito, a velha e assustadora senhora com o saco de pano nas costas vai abrir a sua porta, entrar no seu quarto e pegar todos os ossos do seu corpo. A curiosidade de Sucrose a levou a investigar mais. Afinal, essa história de fantasma usada pelas mães para chocar seus filhos já tinha existido muito antes de Sucrose nascer. Ela deu um suspiro de alívio ao descobrir a verdade. Logo depois disso, as pessoas notaram que Sucrose havia trocado o saco de pano por um de couro. Ninguém sabe o motivo pelo qual ela trocou. Será que era para evitar levantar suspeitas? Como assistente, Sucrose faz tudo o que pode para apoiar Albedo e, embora suas pesquisas alquímicas tendam mais para o obscuro, ela se descobre aprendendo muito toda vez.
Depois de um experimento que durou 5 dias e noites seguidos, Albedo notou que Sucrose estava prestes a desmaiar de exaustão e organizou umas férias obrigatórias de 7 dias para ela. Sucrose começou suas férias determinada a descansar adequadamente e recuperar sua energia. Mas a partir do momento em que acordou no primeiro dia, ela lutou para se adaptar ao estilo de vida das férias. Primeiro, vamos tomar café da manhã, ovos fritos, salsichas e uma xícara de café. Nada de novo para relatar. Afinal, todos esses eram alimentos e bebidas que ela pesquisara anteriormente. Próximo, ela pensou, que tal um pouco de descanso e relaxamento ao sol com um bom livro? Novamente, nada de novo a relatar. Muitas pesquisas mostram que esse é um dos meios mais eficazes de relaxamento. Não havia um livro que ela ainda não tivesse lido, e não havia uma consulta que ela ainda não tivesse destacado, analisado e posteriormente anotado para esclarecimentos. Então, ela fez algumas tarefas domésticas: lavanderia, espanar, arrumar. Verifica mais uma vez, nada de novo a relatar. Não havia nada a contestar sobre o fato de que um ambiente limpo e arrumado é propício ao bem-estar mental. Apenas um dia, e Sucrose não teve a oportunidade de perguntar por que ou como nem uma vez. Ela estava entediada, inquieta e angustiada, e não conseguia se acalmar. Ela estava desesperada para se jogar em um problema de pesquisa. Não importava o que era, ela teria pesquisado alegremente os vasos de plantas no terraço, mesmo que nada desse resultado. Tudo para passar o tempo. Mas onde quer que ela olhasse, a lâmpada de grama à esquerda, a flor doce à sua frente ou a Cecília à direita, tudo o que ela encontrou foram coisas que ela havia pesquisado anteriormente em detalhes exaustivos. Finalmente, ela desistiu e se forçou a ir dormir. No dia seguinte, ela voltou ao laboratório logo de manhã. Um dia inteiro sem nada para pesquisar e questionar. Isso não é descanso, é tortura. A infância de Sucrose não foi diferente da de qualquer outra pessoa em Mondstadt. Ela tinha pais amorosos e melhores amigos. A vida era simples e linda. Sua memória de infância mais antiga é uma história que ela ouviu uma vez sobre um paraíso maravilhoso. Em algum lugar em um canto distante de Teivá, havia um domínio desconhecido com flores rosas e bonitas do tamanho de 100 pessoas, pequenas fadas flutuantes sobrevoando por todo o lugar, e lindos unicórnios, o auge da perfeição. Sucrose e suas duas melhores amigas acreditavam que se ao menos pudessem chegar a este lugar mágico, certamente viveriam felizes para sempre. Mas o tempo passou, e uma de suas amigas partiu numa longa jornada com seus pais aventureiros, para nunca mais voltar. A outra sofreu uma tragédia doméstica, seu pai adoeceu e faleceu, toda a sua personalidade mudou, e ela rompeu sua amizade com Sucrose. A promessa que uma vez fizeram de se reunirem um dia no futuro não significava mais nada. Sucrose se sentiu mais solitária do que jamais havia se sentido em toda a sua vida. Ainda nem tinham posto seus olhos no paraíso e suas amigas já tinham ido embora. Bem, mesmo que estivessem destinados a nunca mais se encontrarem, Sucrose estava desesperada para honrar de alguma forma sua amizade passada. Foi quando ela descobriu a existência da alquimia a partir de um livro que ela estava lendo. Sucrose então percebeu, embora ela nunca tivesse tido a oportunidade de encontrar a entrada para aquele lugar maravilhoso, ela agora tinha a oportunidade de ser a criadora de seu próprio paraíso. Assim começou seu estudo da bioalquimia, e ela derramou toda a sua curiosidade e paixão nela. Mesmo assim, ela nunca mencionou a história do paraíso e de suas amizades passadas a absolutamente ninguém. Talvez um dia, quando aquele lugar do qual ela tomou conhecimento pela primeira vez em um livro infantil se torne finalmente uma realidade no mundo real, suas amigas retornarão. Tem interesse em saber mais sobre os personagens de Genshin Impact? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!